Bom dia, vamos graças a paz do Senhor Jesus. Vamos reformar e estudar o livro do Senhor e vou trazer alguma coisa a respeito da lei de Deus em Cristo, como Cristo ensinou a lei, como ele colocou que a lei fosse ensinada, de que forma que ele trouxe os aspectos da lei ao povo de Deus naquela época, tá? Refletir cada um em todos os tempos até que tem. Então, esse estudo que a gente vai estar discorrendo aí hoje e a partir de hoje nas outras aulas, está baseado nesse texto do lado de outros e-mails e também pelo outro na igreja. É o Senhor Jesus Cristo e a lei de Deus, do Dr. Kenneth Grant, e foi traduzido pelo Felipe Sabino, né? No site do Monerismo. Então, os irmãos também podem comprar lá no site do Monerismo. O primeiro ponto que nós vamos ver aí é Cristo afirmando expressamente a lei. Está no texto que a gente vai trabalhar hoje desse tema, está em Mateus 5, do verso 14 até o verso 20, que gostaria de ler para os irmãos. Vou ler para os irmãos, tá? Todos acharam bem? Mateus capítulo 5, verso 14 a 20. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador, não se esconde uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos que se encontram na casa. Amém. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Davi. Ô Senhor, damos graças a Deus para mais uma vez a primeira tua palavra. Antes de tudo, Senhor, pedimos um coração humilde, Senhor, aberto, ó Deus, disponível e sedento, ó Deus, por aprender da tua palavra. Dá graças a Deus bendito ao professor, irmão Jeová, e o Senhor possa cada vez mais, Senhor, encher do teu Espírito Santo e capacitá-lo, Deus, para que ele continue a exercer esse ministério tão bendito, Deus, tão santo, Deus, que o Senhor entregou à tua igreja, que é ensinar a tua palavra. Amém. E também, Senhor, que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, aplicar, Deus, a tua palavra aqui hoje ensinada em nossas vidas, em nossos corações, em nossas consciências, e que possamos, ó Deus, traduzir este ensinamento em prática de vida, que glorifique o teu nome. Em prática de vida, Deus, que seja luz, ó Deus, em meio às trevas. Em prática de vida, Deus, que seja sal, ó Deus, para levar, ó Deus bendito, o sabor, Deus, do teu evangelho e da comunhão contigo, Senhor, que quer que o Senhor nos enviar. Então, Senhor, muito obrigado por essa palavra que está sendo ensinada.
Muito obrigado por esta igreja aqui, Senhor. Ter este momento, Deus, no qual nos reunimos para aprender mais de Ti. Damos graças, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem levantado aqui, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Continua, Deus bendito, a enriquecer esta igreja com ensinadores e com pregadores da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Também pedindo a Tua bênção sobre a escolinha das crianças ali dentro, Senhor. Abençoe aqueles pequeninos, Senhor, que possam também ali aprender do Evangelho. Que o Teu Espírito Santo, Deus, usando a Tua palavra, também possa dar a eles uma verdadeira salvação em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Esse texto que eu li, que os irmãos acompanharam, está no capítulo 5 de Mateus e faz parte do Sermão do Monte. Cristo pregou ali e ele ensina nesse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus várias diretrizes da palavra de Deus, da lei de Deus. E ele faz muitos comparativos com o que os fariseus pregavam e viviam exteriormente para o povo, como base para que o povo tivesse neles como viver a palavra de Deus ou como ela ser expressada ali na vivência. Então, a gente vê nessa pequena passagem aqui qual o verdadeiro propósito que Cristo falou ali para que a lei fosse vivida e fosse pregada pelo povo. Não toda aquela carga que os fariseus jogavam em cima do povo. Como Davi bem disse nas últimas aulas, ele ensinou, a gente viu ao longo do tempo o povo se esquecendo da palavra de Deus, criando várias regras e se esquecendo do aspecto prático da lei de Deus. Como Davi também explicou, retomando aí o raciocínio dele, antes de Moisés não havia lei escrita. A gente sabe que Deus entregou a lei a Moisés, escrevendo em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, como Davi também ensinou nas últimas aulas. E antes de dar a lei escrita, a gente sabe que Deus ele gravou a lei nos nossos corações, mas o pecado ofuscou essa lei. Então o homem não vivia mais de acordo com os preceitos de Deus por causa do pecado. Depois da queda em Adão, nós aprendemos que essa lei foi ofuscada no nosso coração e nós não vivíamos mais, os homens não viviam mais a lei de Deus plenamente como antes do pecado Adão vivia. E vivia em comunhão com Deus, que a lei de Deus ela vem retomar, ela vem trazer preceitos para que o homem volte para Deus. O homem, depois que ele peca e essa lei é ofuscada no coração, ele se aparta de Deus. Então Deus está de um lado e está indo para o totalmente contrário. A lei ela vem justamente para que aproxime o homem de Deus, mas o homem é falho. Então Deus entrega a lei escrita para que ele possa ter um parâmetro para seguir, e ele entrega o povo de Israel, nós sabemos que é o povo escolhido por Deus, para que proclame a lei dele a todos os demais povos daquela época. E a partir dali de Moisés a gente vai ver que o povo começa a distorcer a lei de Deus, até mesmo pelo pecado também. A gente sabe que o pecado é que distancia o homem de Deus. Então, mesmo com a lei escrita, o pecado faz com que a gente retroceda e vá para o outro lado que Deus ensina na sua vida. Passo o próximo ponto aí. Por que Cristo ele vem aqui nessa pequena porção de texto, ele veio falar sobre o aspecto da lei? A primeira finalidade da lei, para que a lei serve? Primeiramente para glorificar Deus. Amém. A primeira finalidade da lei de Deus é glorificar Ele. Então, desde o jardim do Éden, quando Deus dá uma ordem expressa a Adão e delega a ele algumas funções dentro do jardim do Éden, ele deixa uma ordem. Que ele cuide de todo o jardim e que ele não coma da árvore que estava no meio do jardim. Então ele tinha ali uma primeira lei que Deus dá a Adão, expressa é essa, para que ele não coma da árvore que está no meio do jardim. E a gente sabe, o homem pecou e
transgrediu a lei de Deus, como depois a gente vai transgredir ao longo do tempo. Mateus 5,16, a gente vê qual é a finalidade dessa lei, que a lei glorifica a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, aqui ele ainda não tinha, aqui ele estava começando a falar sobre os discípulos da luz do mundo, mas para que a nossa luz brilhe no mundo, primeiro a gente tem que cumprir a lei de Deus. A gente tem que estar de acordo com a lei de Deus, em harmonia com a lei de Deus, para que a nossa luz brilhe e que os homens, vendo as nossas boas obras, que a própria palavra de Deus vai fazer frutificar a nossa vida, então os homens vão glorificar a Deus por isso. E nós servemos a Deus, como Davi também explicou na última aula. O homem é um sermão ambulante, o homem de Deus. Nós, povo de Deus, nós somos sermões de Deus ambulantes. Então, quando os homens verem as nossas boas obras e verem o nosso testemunho diante deles, eles vão glorificar a Deus que está nos céus. Alguém pode abrir aí, deixa eu ver, na nuvem, abre para a gente, no 1 Pedro 2, verso 11 e verso 12, também reforçando essa ideia. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Como que a gente pode praticar as boas obras? Como que a gente vai se apartar das coisas do mundo, das coisas carnais? Exatamente observando a lei de Deus, andando em acordo com a lei de Deus. Então, Pedro, escrevendo aí aos irmãos da diáspora, ele vai reforçar a importância do cristão ter o testemunho, e esse testemunho vem através da vivência da lei de Deus, da palavra de Deus. Dessa forma, como a lei viu aí, os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Eles vão reconhecer que há um Deus. As nossas boas obras, em decorrência do que a gente vem praticando a lei de Deus, porque as boas obras, a palavra diz que elas foram feitas para que nós andássemos nelas. Elas são boas obras que nós praticamos, mas não são nossas, são vindas da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aqui depois, nos versos seguintes, Cristo vai dizer que ele não veio para revogar a lei. Próximo versículo, nos próximos pontos que a gente vai ver. Outra finalidade que Cristo afirma expressamente a lei de Deus, a primeira é que a lei glorifica a Deus. A gente, cumprindo a lei, a gente vai glorificar a Deus, os homens vão glorificar a Deus vendo em nós o cumprimento da lei. A segunda é que a lei, ela traz luz ao mundo. Então, antes ali, Jesus no verso 14 e 15, ele dando uma palavra introdutória para falar da lei, ele fala da luz dos discípulos sendo a luz do mundo. Então, a gente vê aqui no versículo 14, que a gente leu no começo da aula. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, como que esses discípulos, como que eles vão ser a luz do mundo, como Cristo faz? Como Cristo está falando aqui, vós sois a luz do mundo. Como que eles vão ser essa luz do mundo? No mundo de trevas, onde os homens não praticam a palavra de Deus, onde os homens não vivem a palavra de Deus, uma geração, um povo que vai agir contrário a que todo mundo age, eles vão ser um diferencial no mundo, eles vão ser aquela luz que vai brilhar no mundo. Então, por isso que essas palavras introdutórias de Cristo aqui falam que eles são a luz do mundo, eles serão exatamente a luz do mundo a partir do momento em que eles começarem a viver
segundo a lei de Deus, segundo a prática das boas obras, que vem no versículo seguinte. Então, Cristo deixa claro aqui que ele usa uma parábola, dizendo que não se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, no alto, que é para iluminar o ambiente onde está. Está tudo escuro, se acende a candeia, não se esconde, a luz é para ser expandida, para ser vista por todos. E nós no mundo, nós vivendo essa lei de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus, a gente vai iluminar o caminho por onde nós passarmos, e os homens vão ver em nós a lei de Deus sendo expressa, vão ver a luz do Evangelho sendo expressada nas nossas ações, no nosso viver. O Evangelho é mudança de vida, né? Nós todos sabemos que os fariseus, eles tinham aquela, a gente vai ver mais para frente no texto, eles tinham um aspecto de todo mundo ver eles praticando algumas coisas, dando esmola, orando em praça pública, tem várias questões externas, várias coisas que as pessoas viam, mas a prática de vida deles todo mundo também via, que não obstante eles darem dízimo de tudo que eles tinham, a gente vai ver também nesse texto na frente, eles também não ajudavam o necessitado, não tinham misericórdia com os mais pobres, muito pelo contrário, eles subjugavam e deixavam eles de canto na sociedade. Então, eles usavam a bênção que Deus deu para eles, de ter o seu sustento, dar o dízimo daquilo, mas eles não usavam de misericórdia para com seus semelhantes. Então, uma das formas que Cristo vai combater isso mais na frente do texto, no Sermão do Monte inteiro, também vai ser a questão de ter misericórdia com os próprios irmãos, os próprios compatriotas, né? Os próprios os outros judeus ali, os outros filhos de Abraão, como eles se intitulavam. Então, nós vamos ver mais para frente como Cristo combate as práticas dos fariseus. É interessante que Cristo usa um símbolo muito que deve ser analisado, que é a luz. E a luz ela não transmite informações através de dados, de palavras, de som. E a luz é o que é. Então ela não se impõe. E o que a gente vê é que a religião, o moralismo, quando a pessoa quer ser santa demais, não é ser santa demais, é santarrão. Ela chega num ambiente se impondo. Chega se impondo, é querer ser assim, aponta pecado em todo mundo, menos ela. Aponta todo mundo, puxando algum pecador e tal. E a luz não, você acende uma luz aí, deixa tudo claro, mas você não ouve barulho algum, você não vê imposição nenhuma da luz. E aí é interessante que ela dá essa diferenciação pelo que ela é. Ela vai fazer esse divisor do que é teto de luz, sem barulho, sem imposição. Ela faz o comportamento do crente que anda em conformidade com a lei de Deus, como Cristo está ensinando. Ele não precisa impor santidade, ele não precisa impor verdades ali. A forma como ele vive já denuncia o comportamento errado das outras pessoas. Essa é essa forma de glorificar a Deus no silêncio, sem imposição, sem barulho. Claro que está sobre a nossa responsabilidade também o pregar. Mas esse símbolo da luz aí chama muito essa atenção. Que ela não impõe, ela chega e faz a diferença. E o aspecto da luz e a finalidade da luz é trazer à vista aquilo que não está sendo visto nas trevas. Então, se a gente imaginar que esse lugar à noite, sem nenhum tipo de luz, a gente não vai ver de repente a caixa de som ou os ferros aqui, mas quando a luz acende, a gente vê os detalhes. Então, o cristão no mundo, vivendo a lei de Deus como o Cristo aqui prega, ele vai ser a luz ali daquele lugar para ver que não é só, né, a vida vai ter aspectos diferentes para ser vividos que vão fazer com que o homem se aproxime de Deus. Um comportamento diferente em meio a comportamentos que a gente vê que são até
comportamentos da sociedade que são condenáveis diante dos próprios homens, mas como ninguém vive aquele comportamento sadio, para eles condenam aquele comportamento, mas eles não falam nada. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje se fala muito de homossexualidade na sociedade. Então, se você chegar com uma pessoa hoje na rua e perguntar para ela o que ela acha, ou qual a opinião dela a respeito da homossexualidade, mesmo ela sendo uma pessoa que é contra aquela prática, para dar aquele aspecto de que não tem preconceito, de que não é contra as diferenças das pessoas, vai falar, não, cada um tem a sua vida, do jeito que quiser. Isso a gente pode ver em relação a entrevistas que são dadas e tal. Na frente da câmera, qualquer pessoa na rua for parada, não vai expressar aquela opinião dele forte, dizendo que é contra. Mesmo ele sendo contra. Vai falar, não, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua opção e tal. Mas ele próprio é contra, porque a sociedade já não vive mais o padrão de Deus. Então, ele não vai querer ali ir contra o padrão social, porque pode ser taxado como preconceituoso. Se o povo, na sua grande maioria, vivesse a palavra de Deus conforme ela é mesmo, conforme ela tinha que ser pregada e ser vivida, ninguém teria o mínimo pudor de falar, não, é abominável diante de Deus, isso aí não é prática sadia e tal. Todo mundo tem uma opinião, porque a luz ia estar, a prática essa vivência prática de uma sociedade mais sadia, espiritualmente falando, ia trazer ao povo uma opinião mais formada sobre isso e ninguém ia ter vergonha de falar, não, é errado. Hoje, se você falar que você é contra, é motivo de vergonha para você. Não está achado de preconceituoso, homofóbico, aquelas coisas todas. Então, por que isso? Porque a sociedade hoje não tem uma luz brilhando, uma referência para que eles possam saber o que é certo. A lei de Deus ela é moral, ela é civil e ela é espiritual. Então nós vimos aí do Davi que vários preceitos da humanidade são tirados da lei de Deus e vai sendo esquecido durante o tempo. O Davi falou sobre a questão da pena de morte lá e tal, tem outras coisas que envolvem, a gente sabe que não tem países que tenham estipulado a pena de morte, mas foi se esquecendo os preceitos e as pessoas foram deixando de entender da ira de Deus. Então, não é nada, a palavra de Deus não foi sendo esquecida, não foi mais pregada dentro do povo, diante do povo, e o povo foi perdendo aquele medo da ira de Deus. Na época do povo de Deus de Israel, que foi Davi leu lá em Deuteronômio, que matar, eu não lembro a referência exatamente, mas lá fala que aquele que matar também seria morto, né? Então, naquela época, acredito eu que, mesmo tendo homicídios, o povo temia ali, porque Deus já tinha estabelecido um preceito. Então, aquele cuidado que o povo tinha em cumprir a lei de Deus, até mesmo por medo da ira que Deus ia espelhar sobre o povo, também acabou. O povo não cumpriu por amor por causa do pecado. Então, o povo não vai cumprir por amor, e hoje na sociedade eles não vão cumprir por medo das penas, porque não tem penas que vão punir aquele ato errado. Então, a lei de Deus, ela para ser cumprida pelo povo de Deus, e Cristo aqui estabelece isso, porque Ele cumpriu primeiro e nos salvou para que nós vivêssemos a lei. Nós não vivemos a lei para ser salvos. E nós não temos que viver a lei de Deus para ser salvos. Nós já somos salvos e por isso vivemos a lei de Deus. O homem apartado de Deus, ele está no pecado. Por amor ele não vai viver a lei de Deus. E na época do Velho Testamento, eles viviam a lei de Deus por medo da ira de Deus, que Deus estabeleceu ali alguns preceitos para que punisse o contrário, as atitudes e os atos contrários à sua lei. Hoje não tem nem mais isso. Então, voltando para o texto, quando Cristo fala que, no próximo versículo 17, que ele veio cumprir a lei, e
E aí alguns podem até entender de forma errada, então Cristo veio cumprir, ele cumpriu e não precisa mais cumprir. Não, ele veio cumprir para deixar o exemplo. Ele veio cumprir porque, primeiro, porque a própria lei de Deus existe isso, que a lei seja cumprida, e Cristo veio cumprir. E mesmo cumprindo a lei, ele sofre ali as penas pelo não cumprimento e nos justifica. Mas ele veio para deixar o exemplo. Ele não veio para cumprir, agora vocês todos estão comigo, ninguém precisa mais cumprir nada. Agora todo mundo pode viver do jeito que for, a lei de Deus acabou aqui, eu já cumpri, revoguei. Por isso que ele fala, eu vim revogar mesmo. Eu vim cumprir. No próximo ponto aí, a lei foi cumprida por Cristo, é o que eu já estou falando, a lei foi cumprida por Cristo, não revogada, que é o verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E Romanos 3,31, quando Paulo fala também, o gerente pode fazer para mim, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então Cristo veio cumprir e veio também a palavra cumprir, que eu estava lendo algumas, nesse texto inclusive do Filipe Sabino, que traduziu, tem que dizer que esse cumprir que Cristo fala pode ser também substituído por confirmar. Dá uma ideia também de confirmar. Então, Cristo veio falar, eu vim cumprir e a lei está confirmada. É isso mesmo. Vocês têm que viver a lei assim como eu vou deixar o exemplo para vocês. E quando ele fala, não vim para revogar, vim para cumprir, essa maneira enfática que ele coloca e fala, não vim revogar, vim cumprir, dá uma ideia também de oposição. Revogar e cumprir é totalmente oposto. Daquela ideia da conjunção adversativa mais. Não vim para revogar, mas para cumprir. Vim para cumprir, é totalmente oposto. Então, a revogação eu cumpri, está aqui, não precisa mais cumprir. Não vale mais para vocês, só valia o povo do Antigo Testamento. Que eles não tinham a graça, não tinham. Não eram. É interessante isso que você viu no Estado de Mateus, que Cristo não está pedindo novidade. Ele está confirmando de fato o que Deus já havia feito com Israel. Israel deveria cumprir a lei de Deus para ser luz entre as nações e para testemunhar desse Deus glorioso e redentor, e que estava fazendo essa obra de redenção através de Israel. Então, quando Israel vivia as leis cerimoniais, sociais, a lei moral, os povos em volta, os povos pagãos, iriam começar a observar aquele povo é diferente. Aquele povo não sacrifica as crianças a deuses aqui. Esse povo tem um só Deus. Esse povo é totalmente diferente na sua prática social. Ele acolhe o pobre, ele acolhe o estrangeiro, diferente dos povos sodomitas, que toda vez que chegava um estrangeiro lá, eles sodomizavam o homem, como forma de humilhação. A xenofobia, que a aversão ao estrangeiro era notável no meio daquele povo. Por isso que também Deus destruiu aquele povo. E já é diferente. Você pega um contemporâneo do Sodoma e Gomorra, que foi quem? Foi Ló e Abraão, e Ló vai chegando as suas tendas até chegar nas portas de Sodoma, e chega um momento em que, quando os dois varões vêm retirar Ló e sua família de lá, e que os varões entram na casa de Ló e são acolhidos por Ló, são bem recebidos por Ló. Ali ele exerce a lei da hospitalidade para com os estrangeiros, né? O que não acontecia lá em Sodoma e Gomorra. O estrangeiro era mal recebido, ele era humilhado, ele era aviltado, ele era desmoralizado, ele era colocado ali inferior a todos os homens da cidade. E quando ele acolhe aqueles dois homens, os homens da cidade vão parar na porta dele. Entrega esses dois homens aí para nós acusarmos deles. E Ló diz, não, pegue as minhas filhas ou a mim mesmo, mas não façam isso com esses homens, porque eles estão sob os meus cuidados. Então, veja, isso era lei. Isso é antes da lei mosaica. E esse princípio que ele conviveu com Abraão e ele viu como Abraão procedia. E como é que ele viu que Abraão procedia? Abraão já recebe esses dois homens
esses 3 homens, né? Lá na tenda, e Abraão os vê passando, e a Bíblia diz que Abraão corre atrás deles e insiste para que eles estejam com ele na tenda e manda fazer melhor novilho, melhor pão, coalhada e dá arranchamento para aqueles homens ali. Aí depois os 2 vão para Sodoma e Gomorra e são bem recebidos por Ló, que era sobrinho de Abraão. Então a gente percebe o contraste que há entre você temer a Deus e viver essa lei de Deus, esse mandamento de Deus, e enquanto não se vive. Então a sociedade de Sodoma e Gomorra humilhava o estrangeiro e até o matava. Já Ló não, que tinha aprendido com Abraão e protegia, ele dava abrigo. Aí quando Ló diz, não façam isso, ele diz assim, tu és estrangeiro entre nós e já quer ser juiz sobre nós? Olha só, mostrando que Ló ali vivia luz, era diferente do seu comportamento. Então, e quando Cristo chega no Novo Testamento e diz, vós sois a luz do mundo, Cristo está reforçando que Deus falou para o povo de Israel, vocês têm que viver a minha lei para ser testemunha minha entre as nações. É importante isso é interessante. Mais para frente, quando a gente está aqui, eu acho que vai ter mais um texto aqui de Deuteronômio, e a gente vai ver que o próprio Deus, Moisés fala para o povo, né, que ele está ensinando ali para que eles vivam na terra que eles vão herdar de Deus, para que o povo veja que ele tem um povo de Deus. Então, Deus ele escolhe o povo de Israel, assim como nós hoje somos o Israel de Deus, para que nós vivamos a lei dele e levemos essa luz para o mundo que está em trevas, que já estava naquela época. Deus escolhe um povo que não tinha nada de especial, como já foi pregado várias vezes aqui, ele só escolheu um para que ele fizesse levar essa luz para as outras nações. Poderia ter sido qualquer outra nação daquela, e Deus escolhesse e ia ter o mesmo objetivo. Levar aquela luz da lei dele para as outras nações, para que as outras nações conhecessem a Deus através da vida daquela nação, no caso de Israel. Quando Cristo vem cumprir a lei e não revogar, também cai por terra alguns ensinamentos contemporâneos de que a lei de Deus foi extinta com a vida de Cristo. Tem um versículo que Cristo fala que até João Batista, não é isso? Até João Batista se cumprir a lei e os profetas. O que Cristo quer dizer ali? Que agora, vindo a plenitude dos tempos, ele próprio veio para cumprir a lei e deixar o exemplo. Então, o que o povo não conseguiu fazer, ele veio fazer em nosso lugar. Mas isso não quer dizer que nós não teremos mais que viver a lei. Ali no texto ele explica o porquê ele cumprir a lei e o porquê não foi revogada. Algumas correntes de pensamento contemporâneo traz que hoje o homem precisa mais viver a lei, que é só graça, mas só que eles esquecem que a graça de Deus também vem na lei de Deus. A forma que Deus expressa a graça dele para nós dando a lei dele para que nós tenhamos diferença entre as demais nações, entre os demais povos, entre as demais culturas. Nós temos que entender que a lei de Deus, elas são preceitos não só que serviram para o povo de Israel, ou o povo do Novo Testamento, mas serve para nós também agora, hoje. E nós também somos o povo do Novo Testamento. Então, como Cristo vem aqui, Cristo está falando também para a gente, que veio cumprir, veio deixar o exemplo, para que nós sigamos o exemplo de Cristo. Paulo enfatiza isso muito quando ele fala nas suas cartas que para que nós sejamos imitadores dele, como ele é de Cristo, ou algumas cartas ele fala, serão imitadores de Cristo. Então, como nós seremos imitadores de Cristo? Vivendo a lei, cumprindo os preceitos de Deus como Cristo cumpriu. Somos falhos, não vamos conseguir cumprir exatamente como Cristo cumpriu? Não vamos. Mas nós temos Cristo que já cumpriu essa lei e nos salvou, e por agora nós temos liberdade de não mais ficar com aquele peso de que tem que fazer e tal, porque senão acontece alguma penalidade e tal. O pecado ele traz consequências, traz sim, mas nós temos um advogado ante o Pai. E quando nós pecamos, nós podemos pedir perdão e nos arrependemos que nós seremos perdoados e estaremos com Ele.
Próximo ponto. A lei é a própria verdade e justiça. Por isso que Cristo afirma nela, expressamente. Porque a lei é a própria verdade e justiça, que é o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, me dá uma ideia de que a lei ela é perpétua, ela não foi revogada, jamais será revogada. Por isso que ele traz essa comparação aí, passe o céu e a terra e a lei vai se cumprir, ou nem o i ou o tio passará da lei. Então ele, até que tudo se cumpra. Então essa ideia que isso traz é exatamente para reforçar de que a lei não foi revogada, não foi extinta. A lei continua e vai continuar ao longo dos anos e ao longo das gerações até que tudo se cumpra. Ou seja, os homens, nós temos que seguir e viver, tentar viver essa lei de Deus de acordo com o que Cristo pregou, de forma não externa, como os fariseus viviam. E isso a gente vai ver nos próximos, mais para frente, mas de forma amorosa, porque nós já fomos salvos para isso. Amém. Nós não vamos fazer nada para que sejamos salvos. Cristo já fez isso. A dívida que nós devíamos, Cristo já pagou. Então nós vamos agora desfrutar desse pagamento dele, vivendo a lei de Deus. Nós somos livres para viver a lei de Deus. Então, nós vamos ler o Salmo 119, versículo 142. Alguém pode ver aí, o Salmo 119, versículo 142. E outro abre Romanos 3, 21. Samuel, abre Romanos 3, 21. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Verdade. O salmista aí, a gente aprendeu aqui ao longo da leitura do Salmo 119, o pastor está lendo aí aos domingos, e ele deixou sempre claro, toda vez que ele lia ali uma porção ali, outros versículos, ele deixava bem claro que o Salmo 119, o salmista ele vai ali expressar e vai falar o tempo todo da lei de Deus. Se a gente pegar o Salmo 119 e ler ele, a gente vai ver que o salmista ele fala o tempo todo da lei de Deus, como ela é boa, como ela é útil para a vida dele, como ela ilumina a vida dele, como ela deixa ele mais tranquilo, como ela humaniza ele mais, como a lei de Deus tira as angústias dele. Então ele vai ali expressar no Salmo 119 tudo que a lei traz de benefício para o homem. Se a gente pegar o Salmo 119 e ler, como a gente leu todo aqui, domingo após domingo, a gente vai ver de versículo em versículo que a lei de Deus ela só faz bem para o homem. Ela traz o homem de volta para o caminho de Deus. Né? Com o pecado a gente se aparta de Deus e com a lei de Deus a gente volta para Deus. Então o salmista no Salmo 119, versículo após versículo, a gente vai ver que a lei ela só traz benefícios para a vida do homem, para a vida do servo de Deus. A humanidade se deteriorou tanto na época de Noé que Deus teve que tirar a família de Noé ali e destruir, porque eles esqueceram totalmente a lei de Deus. Eles esqueceram que a lei fazia bem para eles próprios. E eles acabavam se destruindo uns aos outros ali por falta da lei de Deus. Quando a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento, é conhecimento da lei de Deus. Né? Então, o povo perece por falta de conhecimento é porque eles não meditam na lei de Deus, não vivem na lei de Deus. Foi o que aconteceu com aquela geração que vivia ali nos tempos de Noé. Eles se destruíram por não usar os benefícios que a lei
traz para o homem. Não vivendo a lei de Deus, eles não desfrutavam dos benefícios que a lei de Deus traz para o homem. Até hoje. Hoje nós não estamos piores. Dizem que nós estamos piores que a geração de Noé. Eu acho que só não está pior porque tem leis civis freando o homem. Naquela época não tinha tantas leis civis, cada país não era tão dividido como até hoje. Hoje nós temos, cada país tem sua lei e tal, e a gente já vê tanto de coisa que acontece, a humanidade se destruindo. Eu não sou muito a favor de dizer que nós somos piores que aquela geração que viveu com Noé por causa disso, porque nós temos potencial para ser, a sociedade hoje tem potencial para ser para ser pior que aquela geração, mas tem leis e tem coisas que freiam isso na sociedade. Então a gente consegue achar hoje homens ímpios que não praticam as mesmas coisas que aquela geração praticava. Mas não praticam exatamente porque tem uma lei civil do Estado, do país que freia aquilo. Porque se não tivesse, ele faria com certeza. Não tem dúvida disso. E o povo hoje só obedece um pouco, porque é extraído da Escritura. Porque se não fosse, ele nem isso não obedecia a ninguém. É o que o Davi trabalhou na última aula. Vários preceitos hoje dos países e dos vários povos veio extraído da lei de Deus. Eles têm preceitos que vieram da lei de Deus. E um estado que, como o Davi acabou de falar aí da época de Sodoma e Gomorra, hoje você encontra países em que essa prática é adotada. Não tem país hoje que essa prática é adotada. Tem pessoas que vão fazer isso na sociedade, mas não tem uma lei ou não tem um costume social que aprova essas práticas, como era na época de Sodoma e Gomorra. Era uma coisa muito simples, muito comum, né? O estrangeiro chegar e ser ali abusado pelos da sociedade. Era uma coisa comum, era uma prática que eles viviam. Hoje você não vai encontrar uma sociedade que tem esse tipo de prática, apoiada pelo ambiente estadual, alguma coisa assim. Mas, porque, como o Luiz falou, vários preceitos que eles têm hoje, as leis sociais e civis, foram tiradas exatamente da palavra de Deus. Mais uma prova de que a lei de Deus ela faz bem como. Mais um indício aqui que a lei de Deus ela só vem trazer humanidade para o homem, só humaniza mais o homem. Ela aproxima mais o homem do próximo e de Deus. É mais uma prova disso. Isso é legal porque isso mostra que a lei não é uma opção dentro de várias, né? Só Deus é capaz de criar coisas, né? O homem não tem essa capacidade em si. E o que diz que o homem é subcriador. Né? Deus é criador das coisas e o homem é um subcriador. Mas é interessante que é um fato de que nós somos subcriadores e nós criamos aquilo que Deus reflete. Nós não conseguimos criar coisas do nada, mas somente a partir daquilo que Deus nos fez. Então, isso é legal porque tudo que a gente pode fazer vem de uma referência, vem de um padrão. Então não tem essa história de que há várias leis corretas ou há várias opções de leis ou de verdades. Como a gente acabou de ler, a lei é a própria verdade, né? Porque veio de um Criador verdadeiro e único, veio de Deus. Verdade. Samuel está em Efésios, Romanos 3:21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei que Paulo quer dizer, sem o peso da lei, mas ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, que é o que Paulo fala, a lei é a própria verdade e justiça. Então, como Davi leu, a lei de Deus é a própria verdade. E Samuel acabou de ler. A justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Deus se torna justo e os homens conseguem observar e ver a justiça de Deus
exatamente na lei dele. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos e ver cada aspecto dos 10 mandamentos, é uma forma de Deus se tornar justo com o homem. É a justiça, a própria justiça de Deus. Deus o criou, então o homem tem que glorificar somente a Deus. Deus nos deu parâmetros para viver e nos dias da semana, e ele fala: guarda o meu dia, que é para você lembrar que tem um Criador. Então, se a gente pegar a lei de Deus, os 10 mandamentos, e observar um por um, vai ver que Deus está ali demonstrando a justiça dele para com o homem. Honrar o pai e a mãe, honrar as autoridades, né, que o mandamento fala disso. Então, a gente vê que Deus ali está. Quem te gerou foi seu pai e sua mãe. Quem rege a sociedade são as autoridades. Então, você deve respeito a eles, né, deve honra a eles. É a forma que Deus se torna justo para a sociedade. A palavra dele é a própria justiça, como o senhor acabou de ler. É testemunhada a justiça de Deus pela lei e pelos profetas. A lei é a própria palavra de Deus. Ela expressa a justiça de Deus, por ela ser a própria verdade. Eu queria ler com os irmãos, isso aqui que eu fiz separado. Está aqui, eu acho que é no próximo ponto. Passei mais próximo. A lei tem que ser vivida e ensinada pelo povo de Deus. Aqui no versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, e esse será considerado grande no reino dos céus. Então, a lei de Deus, além de nós termos que vivê-la, e os homens observarem a luz dela que vai emanar como nós vivemos nesse mundo de trevas, nós temos que ensiná-la também. Ela é para ser ensinada. Cristo ensinou a lei, Moisés ensinou ao povo, o povo ensinou aos seus filhos, é deixado preceito lá para ensinar. A gente vai ler também em Deuteronômio que Moisés ele ensina a lei do povo e fala para eles: vocês vão ensinar para os seus filhos, e eles vão ensinar para os filhos, vão ensinar para os filhos dos seus filhos. Então, esse aspecto da lei de ser ensinado, Cristo também reforça aqui no versículo 19. E ainda fala que quem ensinar essa lei de forma errada, quem violar um desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso não quer dizer, irmãos, que quem ensinar a lei errado e quem for contra a lei de Deus ensinar os mandamentos errados vai estar no céu. Ele está fazendo uma comparação só para o judeu que tinha algo tão ruim como ser considerado menor, pequeno, diminuído. Então Jesus está fazendo essa comparação de que será considerado menor no reino dos céus para mostrar para eles o tanto que é ruim para eles, que é errado eles ensinarem a lei de forma errada, ensinarem aqui violando os mandamentos e assim ensinar os homens. Ou seja, não viver a lei e ensinar errado para o povo. Então Jesus está fazendo essa comparação de que será o menor no reino dos céus, não quer dizer que quem praticar errado vai para o céu e vai ser o menor lá. Ele está fazendo um comparativo para que eles vejam o tanto que é ruim. Para o judeu não tinha algo pior do que ele ser considerado pequeno ou ser minimizado por alguém. Então Jesus está comparando isso para que eles vejam o tanto que, fazendo essa comparação para que eles vejam o tanto que é ruim e o tanto que é errado, tanto violar um dos mandamentos como ensinar errado ao povo. Esse versículo ele também nos ensina que o ensino ele anda de mãos dadas com a ética. O ensino anda de mãos dadas com a ética. Seria isso. O fariseu ensinava muito bem, tanto que no capítulo 24 de Mateus, no princípio que Cristo vai falar dos ais sobre os fariseus, que ais dos fariseus e tal, ele começa a dizer assim: vocês ouçam o que eles estão ensinando e viram, porque o que eles ensinam é corretíssimo, mas não vão cumprir as práticas deles, porque eles praticam
aquilo, eles dizem e não praticam, isso, muito bom. Eles dizem e não praticam. Então o ensinamento deles era impecável. Paulo era fariseu. Olha a profundidade que ele tem em conhecimento da lei. Aí eu lembrei de Esdras, quando Esdras disse assim, no capítulo 7 de Esdras, versículo 10, ele diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Primeiro ele dispôs o coração. E para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então olha só o que Esdras fez primeiro. Dispôs o coração para a lei do Senhor. Eu amo essa lei, eu quero aprender essa lei. Depois ele cumprir essa lei, agora eu tenho que viver essa lei mesmo, que eu dispus meu coração para mim, então eu vou cumpri-la, e depois ensinar. Então o Cristo está dizendo, vocês vão ensinar a lei de Deus, então antes de tudo, cumpra essa lei, vive essa lei. Porque se você for ensinar sem cumprir, o ensinamento, Deus vai zelar por ele. O ensino da palavra de Deus zela por ele, ele vai alcançar o fim desejado. Mas você vai ser julgado diante de Deus por ter ensinado e não ter vivido. Então você será um dos melhores. É a ética que precede o ensino. Mais ações, né? Isso, mais ações. Verdade. Vamos ver aí esses textos. Mateus 5,19, que a gente viu no começo da Bíblia aí. Salmo 119, versículo de 1 a 5. Pode ler com aí. 119? Salmo 119, versículo de 1 a 5. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. 3. Não praticam a iniquidade, andam nos seus caminhos. 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Amém. Então, como eu falei no começo, quando você fala do Salmo 119, ele fala muito da lei de Deus. Ele fala da palavra de Deus o tempo todo. E o salmista, ele, no começo aí já do Salmo 119, ele deixa várias questões aí, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Irrepreensíveis na lei do Senhor, que quer dizer aí, não é igual o Davi falou, é o santarrão, o crentão. É aquele que procura viver a palavra de Deus e sempre quando ele vai tomar uma atitude, andar no caminho dele, ele pondera a palavra de Deus primeiro. Então o homem de Deus, nós cristãos e servos de Deus, nas nossas atitudes elas têm que ser pautadas pela lei de Deus. Como que nós seremos irrepreensíveis no caminho, no nosso caminho? Comparando, eu vou passar por aqui, né, eu vou fazer isso. O que a lei de Deus fala a respeito disso? A lei de Deus ela fala sobre, se a gente pegar a Bíblia Sagrada, ela tem princípios para a vida inteira do homem. Os princípios estão aqui, ele não vai enumerar cada ponto, né? Ele vai falar, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas tem os princípios. Então, se nós andarmos em conformidade com os princípios e colocando à prova as nossas atitudes com os princípios de Deus, nós seremos irrepreensíveis. E aí o salmista deixa claro, bem-aventurado. Bem-aventurado. Os que guardam as suas prescrições, que buscam de todo o coração. Então, buscar de todo o coração e guardar as prescrições, guardar é isso mesmo. O próprio salmista fala que, inclusive no Salmo 119, que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Guardar no coração, tudo que ele vai fazer, ele compara com a palavra de Deus. Ele busca a resposta na palavra de Deus, ver se está em conformidade com a lei de Deus. Fazendo isso, ele vai estar, vai ser esse bem-aventurado, esse irrepreensível. Não que ele não vá fazer coisas que nós não vamos fazer, coisas que estejam de desacordo com a lei de Deus. É o que o pastor sempre prega aqui. O pecado na vida do homem, ele não é uma prática de vida, ele é um acidente de percurso. E o homem, quando ele peca, ou nós cristãos, nós servos de Deus, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos alerta. Nós que, se nós estivermos em comunhão com Deus,
vivendo a sua palavra, o Espírito Santo vai nos alertar e rapidamente nós vamos cair em si, fazer como o filho pródigo, cair em si, volta, pede perdão ao Pai. Então, a Bíblia diz que nós temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos ser alertados pelo Espírito Santo, nós vamos cair em si. Então, o pecado na vida do cristão, ele é um acidente de percurso, como o pastor sempre prega aqui, e não é a prática de vida. Verdade. E, diferente do que nós aprendemos por muito tempo, e essa semana a gente estava até, não sei se foi essa semana, a gente estava comentando sobre isso, que a pessoa, eu e a Kenia a gente estava em casa comentando sobre isso, que as pessoas ficam aterrorizadas com o pecado na vida delas. O homem não vai deixar de pecar, mas o pecado está com a gente desde o Éden e ele só vai ser extinto nas nossas vidas quando nós formos para os céus. Deus terminar a obra, o Espírito Santo terminar aquela obra que começou quando esclareceu as nossas mentes. Então, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente fica aterrorizado pelo pecado, pecou aqui, perdi minha salvação, o que eu faço agora e tal, é aquele peso que tinha. Então, essa semana eu estava conversando com a Kenia a respeito disso, que as pessoas que vivem no regime dessa pregação contemporânea, desse evangelho contemporâneo, falso evangelho, eles ficam aterrorizados o tempo todo, achando que tudo que eles fazem vai perder a salvação aqui. Então, como é que eu faço agora? Aí tem que jejuar, orar, não sei quantas vezes ir no monte, e fazer campanhas, mais campanhas, campanhas de libertação, e sendo que Cristo ele nos liberta de uma vez por todas. Então nós vamos continuar pecando, vamos, mas como é pregado, o pecado não é uma prática de vida, ele é um acidente de percurso. E nós também não podemos usar isso como desculpa para estar pecando. Então, é o que o salmista fala. No caminho, nós seremos reconhecidos no caminho, andando na lei de Deus. Então, nós vamos comparar os nossos passos e a nossa vida e vamos colocar no trilho da lei de Deus. É assim que o servo de Deus anda, que o salvo anda. Não é aterrorizado o tempo todo que vai perder a salvação porque pecou aqui, porque pecou ali. Ele pede perdão, mas mesmo assim tem que fazer uma campanha, porque senão Deus não perdoa ele, quebra de maldição. Então, tem mais coisas que a gente vê aí nessa pregação contemporânea da palavra de Deus aí, que é preocupada por muitos. Quebra de maldição, campanha de descarrego, essas coisas que a gente vê. Então, a pessoa já está oprimida por não ter Deus. Ela vai para uma igreja achando que vai encontrar Deus, não escuta a palavra dele, ou seja, não volta para ele. É um ciclo vicioso, né? O homem que está apartado de Deus, ele se sente oprimido, procura uma igreja. Ele acha uma igreja, nessa igreja não se prega a palavra de Deus, se prega várias outras coisas, então não pega a lei de Deus, ele não volta para Deus, ele está apartado. E nós sabemos que a palavra de Deus é que vai fazer com que ele entenda que a lei tem que ser vivida, o Espírito Santo vai esclarecer a mente dele. Se não tem pregação, não tem como ele ser esclarecido. Então, ele vai continuar apartado de Deus, só que agora ele vai estar dentro da igreja e aterrorizado por vários fantasmas. Então, um perdão que ele não falou para um tio dele que morreu. Eu já ouvi histórias que ele não perdoou o tio dele que morreu e o cara ficou aterrorizado ali, fazendo mais campanha para saber como que isso ia sair da vida dele. Quebra de maldição, maldição hereditária. Tem igrejas hoje pregam isso. Então, a palavra de Deus, sendo pregada da maneira correta, principalmente isso. Bem-aventurados vai ser aqueles que serão irrepreensíveis, aqueles que vão viver colocando a sua vida no trilho da palavra de Deus. Vamos ler também Deuteronômio 4, versículo 5. Vamos estar aberto aí, Deuteronômio? Aberto não. Abre para a gente aí. Então abre o 6, de 4 a 9. Uma vez abriu 4, 4, 5. Lê para mim, irmão. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim passais no meio da terra, que passais a possuir. É o que o Davi estava falando, né?
Moisés ele está ensinando os estatutos e os juízos de Deus, está falando, pô, estou ensinando para vocês que vocês vão viver assim, vocês vão fazer no meio da terra para vocês vão. Deus vai dar a terra para vocês vão fazer exatamente como eu estou ensinando para vocês. E fazer exatamente não é só viver, não, é ensinar também. Lá na frente ele vai falar de ensinar para os filhos à beira do caminho, sentado, né? A deitar, se levantar. Então, não só viver o que Moisés está falando para eles, vocês não vão só viver aquilo que eu estou ensinando para vocês, tá? Os estatutos de Deus, mas vocês vão ensinar também. Então, quando ele fala para a terra que vocês vão possuir, que passarem a possuir, é exatamente dando a ideia de que eles não possuíam aquela terra, vão passar a possuir. Então, depois daquele momento, as outras nações vão estar todas voltadas para ele, olhando e vendo a vivência deles. Eles vão ser luz para onde eles vão. Então, por isso que Moisés está exortando o povo que é a obediência da palavra de Deus e também ensinar os filhos. Leia, irmãos, Deuteronômio 6, passa até o 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. De toda a tua força. Vocês conheceram até o 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso. Gravando-te. Mas, leu 10 também. Gravando-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzindo na terra que eu jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então a gente vê Moisés ensinando ao povo, falando o que eles têm que fazer a respeito da lei de Deus. Encarar na cabeça dos seus filhos, ensinar deitando, levantando, colocar sinal na mão. Isso aí não quer dizer que a pessoa vai na cheia como os fariseus faziam. Então a gente vê algumas coisas que os fariseus faziam por literais. Eles eram tão bons em interpretação de lei que pegavam isso e faziam como literalmente, para mostrar ao povo o que eles estavam fazendo. Então a gente vê a conveniência deles querendo adequar a lei de Deus para os sinais que eles iam mostrar para o povo. Então isso aí exatamente quer dizer para que todos esses preceitos aí te serão confrontando entre os olhos, sinal na tua mão, é para que eles não esqueçam, é para estar o tempo todo na mente deles, a palavra de Deus, e eles ensinarem para os filhos dessa forma, para que os filhos, tudo que for fazer, a lei de Deus vai estar na frente primeiro, está nas tuas mãos, é para não lembrar. Quem não olha para todo dia, na tua testa, as pessoas vão te ver, não vai ter um versículo na tua testa, mas as pessoas vão olhar para você e vão ver a lei de Deus expressa em você. É isso que quer dizer a palavra. Então, a vivência dessa palavra, o ensinamento contínuo dela, vai fazer com que o povo seja essa luz lá no meio das outras nações. O povo vai olhar para eles e vai ver expressa neles a lei de Deus.
Não fisicamente como os fariseus faziam, né? E colocavam fitinha nos bolsos e tal, aquelas coisas todas, roupa, versículo pregado, aquelas coisas. Não é isso, é através da vivência deles, esses sinais que Moisés está falando aqui, essas figuras que está usando, que aquilo seja constantemente na vida deles ensinado e vivido. E o Senhor, quando o Senhor fala, introduzindo na terra aqui sobre o juramento prometido aos teus pais, é que justamente isso, vocês vão para uma terra onde eu vou te dar a terra, ou seja, as pessoas vão ser desapostadas da terra, mas aquelas pessoas vão ver, a partir do momento que vocês tiverem evidência, vão ver a lei de Deus expressa em vocês, vão ver a minha lei expressa em vocês, o que Deus quis dizer, e passou para que Moisés pregasse ao povo, ensinasse ao povo, e o povo ensinasse aos seus filhos, os filhos dos filhos, então geração após geração. A gente vê também o homem, a questão dos fariseus, que a gente levantou aqui, que é o homem querendo dar uma forcinha para a lei de Deus se tornar mais eficaz aos olhos deles. Então as várias regras que os fariseus criaram foi para que eles não violassem a lei de Deus, mas tanta regra que eles impuseram acabaram deixando a lei de Deus de lado e vivendo só a partir das regras. É o que a gente vai ver também mais para frente, no próximo versículo que Cristo fala da justiça, sua justiça, se não exceder muitos dos fariseus e escribas, não é isso? No versículo 20, passa o próximo ponto aí. Cristo compara e condena o cumprimento da lei pelos fariseus, que é dentro disso que a gente leu, Mateus capítulo 5. É o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, imagina se os fariseus, com toda aquela carga que eles tinham de cumprimento de coisas externas, a nossa justiça tem que exceder em muito a deles, senão nós não entraremos no reino dos céus. Imagine eles que todos eram padrões de comportamento, pelo menos externo, né? Como Paulo também falou sobre eles, que quanto a lei ele é irrepreensível. Então, imagine um homem como salvo, irrepreensível quanto à lei, e a nossa justiça tem que exceder muito a dele. E aí, alguns podem falar, é difícil mais. É difícil mais. Só que, a partir do verso 21 para frente, Cristo vai deixar claro o que é exceder essa justiça em muitos dos fariseus. Vamos ler Lucas também no 11, verso 39 e o 46. Quer ver? Capítulo 11, verso 39 e verso 46. Pode ir. O Senhor, porém, me disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um deles os tocais. Como Cristo condena o comportamento dos fariseus e dos escribas, no verso 20, né, que a gente leu, se a justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, aqui no versículo 39 ele fala dos fariseus, que eles se preocupam, quando ele fala ali como do exterior do copo do prato, ele está falando da questão exterior dos fariseus mesmo. Eles andavam no meio do povo e eram aquelas pessoas, como Paulo mesmo deixou, ele era irrepreensível, aquelas pessoas que se olhava para ele e via aquela cara de piedade neles.
Mas o interior deles, Cristo deixa claro que Cristo conhece o interior, o nosso interior. Então ele mostra para os fariseus que ele sabia com quem ele estava falando. Ele fala: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Então, os aspectos exteriores, os fariseus, eles eram incompreensíveis. Ninguém tinha nada a falar com eles. Não tinha como condenar eles de nada exteriormente. Mas como Cristo falou, o interior deles era cheio de rapina e falsidade, perversidade. Então, daquelas pessoas que faziam as coisas para serem vistos mesmo. Que Cristo está falando da hipocrisia deles mesmo, que é aquela coisa deles fazerem para serem vistos fazendo, mas não porque eles faziam como o fruto de coração transformado, para fazer o bem para as outras pessoas. Não, eles faziam, inclusive até mais para frente aqui Cristo vai falar que eles não exerciam misericórdia. Então, eles não faziam nada para o próximo, eles faziam para eles mesmos. E nós vamos ver mais versículos para frente que a gente vai falar. Vocês mesmos estão se auto-justificando. Diante dos homens vocês estão justificados. Mas Deus, isso diante de Deus é abominação. A gente vai ver o versículo que fala assim. E para os escribas ele falou: era de voz de intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregaram todos os homens com fardos salientes, mas vocês mesmos não querem carregar. Então vocês criam regras e mais regras para cumprir a lei de Deus, mas vocês mesmos não praticam. Vocês não estão dispostos a carregar esse fardo, mas vocês jogam o fardo nas costas do povo. Porque os intérpretes da lei, os fariseus eram que ensinavam a lei de Deus para o povo. Então, eles criavam as próprias regras, mas eles mesmos não carregavam o fardo, nem esse fardo pesado. Lucas, foi isso que a gente viu? Foi, né? Que tirar o 46. Nesse versículo 20 que Cristo faz essa comparação com a justiça dos fariseus e a nossa justiça, eu queria me ater um pouco a esse ponto. Passei mais. A prática externa farisaica é inicialmente de Cristo. Vou fazer uma comparação com o texto de Mateus, lá, no Sermão do Monte. A gente vê quão grande era a hipocrisia dos fariseus. Quando Cristo vai falar aqui, quando Cristo faz as comparações, ele está falando exatamente para eles. Exatamente. Cristo não está aqui imaginando que possa acontecer no coração de ninguém, não. Por exemplo, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E a quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, não matarás. Foi dito aos antigos, a lei de Deus, não matarás. E ninguém nunca viu um fariseu assassinando ninguém, nem um escriba. Eles eram, no aspecto exterior, eles eram repressivos. Então, o fariseu, o escriba, você jamais deveria. Não ia ter casos dentro da sociedade judaica de um fariseu assassinando ninguém. Não matarás. Tranquilo, cumprir o mandamento, certo? Só que Cristo fala: eu, porém, vos digo que eu não estou olhando, o que Cristo está dizendo? Que eu não olho para o que vocês fazem com as mãos. Não estou olhando para isso. O que vocês fazem com as mãos, tranquilo, certinho. Nota 10 que vocês fazem com as mãos. Mas o que está dentro do interior de vocês? Rapina e perversidade. Então, você não mata, mas você se ira contra o seu irmão. Você se ira contra o seu semelhante. O irá-se com o seu semelhante é que Cristo compara com o assassinato. Não matarás, mas você está se irando contra a pessoa. Você diz palavras duras e palavras injustas contra as pessoas. Quando ele fala aqui, para quem ele chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Quando ele fala tolo aqui, ele está usando um termo que é insulto mesmo. Insultando a pessoa, falando palavras duras contra a pessoa, ridicularizando, alguma coisa do tipo. Por pura maldade, né? Pura maldade e ira do coração. E Cristo compara isso ao assassinato. Essa palavra tolo, eu já
uma pregação sobre esse texto, e é o tipo de palavra que mata a alma do outro. Aquele tipo de palavrão, de xingamentos, de conversa, de ofensa, que mingua a alma do outro e que amargura o outro de tal forma que aquele indivíduo ele perde a beleza da vida, da existência. Essas palavras de maldição terríveis sobre alguém. É como eu já ouvi alguém dizer assim, alguém na juventude, eu já adulto, dizer assim: rapaz, nunca me esqueço do que minha mãe me falou um dia. Me chamou de filho do diabo, e aquilo ficou na minha alma, aquilo sugou minhas energias até hoje. São palavras assim que às vezes um marido diz para uma esposa, ou uma esposa diz para um marido, ou um patrão diz para um empregado, que faz com que aquela pessoa perca o chão, perca o sabor mesmo ali de viver. Essa palavra é terrível. E aí Cristo está comparando com o homicídio. Porque você não derramou sangue, mas você esvaiu a beleza da vida daquela pessoa. Você minou aquela pessoa psicologicamente, minou aquela pessoa espiritualmente. E eles eram especialistas nisso. Tanto que eles disseram que Jesus expulsava demônio porque era endemoniado. Veja só que palavra terrível eles usam contra o próprio Cristo. Eles eram especialistas nisso. Eles eram especialistas e usando a própria justiça deles de julgamento. Você expulsa o demônio porque você é endemoniado. Você fala isso para o próprio Filho de Deus e para uma outra pessoa que fosse. Imagina o que eles faziam com os outros. Imagina, o Filho de Deus fala isso, para os outros eles eram mais pesados do que ou todo mundo. Então, é comparado com homicídio, realmente. Porque, na vista de ninguém, nunca mataram ninguém, um homicida fariseu, não tinha nenhum. Mas Cristo fala: vocês fazem isso, vocês não matam, ouvidos dos antigos, não matarás. Porém, eu digo que se você proferir uma palavra dessa contra o teu irmão, você está sujeito a julgamento do mesmo jeito. É a mesma coisa. Como diz lá em Romanos, que ele não mata, mas já tem uma predisposição. Exatamente. Ele não matou aqui, mas ele matou aqui. Às vezes a palavra que ele falou, se traduzisse em ações, era homicídio. Então, e o coração é um pouco enganoso. Então, às vezes você, que o pensamento não sai daqui, é meu. Mas é pecado do mesmo jeito. É pecado para você. Não é? Vai extravasar as fronteiras para atingir outras pessoas, mas é contra a lei de Deus do mesmo jeito. No versículo 27 aqui, mais para frente, ouviste dito: não adulterarás, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mesma coisa, os fariseus, muito pelo contrário, né? Quando eles faziam igual a mulher adúltera lá, quando eles pegavam na prática de adultério, eles eram os primeiros a correr de pedra na mão para apedrejar. E você jamais ia ver um deles envolvido num caso de adultério, propriamente dito. Mas, com certeza, na intenção do coração deles, na cabeça deles, no pensamento, como Cristo está falando aqui. Eles conhecem os corações. Então, quando ele fala para eles lá, lembrando aqui do caso da mulher adulta, quando Cristo fala que é aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, quando Cristo está falando de pecado ali, Cristo não está falando de pecados qualquer, está falando de adultério mesmo, para que eles entendam que seja aquilo. E aí eles vão pensar nessas palavras aqui, pensamentos impuros. Então cada um lá com a pedrinha ali, né? Como o Davi aqui falou, cada um vai para um lado ali, vaza daqui, vaza dali, daqui a pouco não tem ninguém. Porque eles foram colocados à prova dos próprios pecados que eles não tinham coragem de praticar, mas eles já praticavam no tempo íntimo deles. Eles foram colocados diante deles próprios por Cristo. Jeová, uma forma para você ser visto como santo é quando acontece um pecado, você está lá para ajudar mais ainda e aumentar mais ainda a culpa de quem pecou. Então, quando você se põe no lugar ali de juiz, dizendo: essa mulher é uma adúltera mesmo, é uma pecadora mesmo, todo mundo está vendo o que você está falando ali. Então todo mundo está dizendo: poxa, esse cara é santo, olha, julgando essa adúltera e tal, olha só o comportamento dele, ele não tolera o pecado, então essa pessoa é uma pessoa perfeita. Então eles estavam ali fazendo justiça própria em cima daquela mulher e tomando para si os olhares de santidade, perfeitos e tal.
E Cristo chega como juiz dos juízes e julga o coração deles, dizendo a eles que para Deus as motivações precedem os atos. Exatamente. E aquela questão é mais complexa, né? A gente sabe que o apedrejamento era para os presos no mar, né? E só naquele momento ali o homem não apareceu porque ela estava poderosa com alguém. Então o homem não aparece. Naquele episódio não aparece a figura do homem. Então, eles já incorriam o primeiro erro, que deixaram o cara vazar, sair pela tangente ali. Ninguém viu ele, mas a mulher todo mundo viu. Aí a gente sabe também a questão cultural desde a época da mulher ser mais subjugada e tudo mais. Mas eles já estavam errando no começo do ato. Imagina que Cristo jogou na mente deles, botou eles de frente para o pecado deles. Nossa, quem não tem pecado, começa aí, pode começar. Qual de vocês que não tem? E aí é o que eu estou falando. Cristo aqui não está falando de qualquer pecado. Ele comparou o pecado dela com o intento do coração deles. Falou, quem não tiver um intento igualzinho dela aqui, pode começar. E aí foi onde eles, cada um, saiu fora. Então, a justiça deles ali foi excedida. É o que Cristo está falando. Se a sua justiça, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, qual é a justiça do servo de Deus? Qual é a justiça do povo de Deus? Do povo que ouve o Evangelho de Cristo, do povo que segue a lei de Deus? Colocar a lei de Deus em xeque com o seu próprio pensamento, não só com suas atitudes externas, não só com o que você vai fazer externamente, o que suas mãos vão praticar, mas com o que você pensa primeiro. Como Paulo falou, se não houvesse lei, não saberia o que era cobiça, né? A lei que veio falar, não cobiçarás. Então, a questão de Paulo ali, a gente vê que ele era irrepreensível perante a lei, né? Segundo a lei, ele era irrepreensível, mas ele mesmo falou, a cobiça é um pecado que está no interior, não está no exterior. Então, ele era irrepreensível igual aos fariseus, ele era fariseus, então ele era irrepreensível. Mas o pecado da cobiça está dentro do homem. E é o que dá luz a todos os outros pecados. Começa pelo cobiçar, começa pelo intento do coração. Aí Cristo fala nos juramentos, ouvistes, no versículo 33, no capítulo 5, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com os Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E isso passar, vem do maligno. Então, muitas vezes, para mostrar a santidade deles, os fariseus juravam pelo trono, pela terra, pelo trono de Deus, pela terra, pela cidade santa, para mostrar que eles eram santos. Estou jurando por uma coisa superior aqui, então é verdade o que eu estou jurando. E eles não cumpriam os votos deles. Então Cristo vai ali e quebra mais uma das regras deles. Fala, não é para jurar por nada, só fala assim, sim, não. Se você vai fazer, você faz, se você não vai fazer, você fala que não faz. Não adianta jurar por aquela questão externa, né? O juramento era a questão externa dos fariseus. O que fazia eles irrepreensíveis, né? As pessoas verem eles fazem aquilo, mas eles juravam não fazer. Então, Cristo falou, se você vai fazer, é sim. Se você não vai fazer, é não. Acabou. E passar disso é para ser esse maligno. Quebrando mais uma vez a prática externa que eles faziam perante o povo. E aí o povo via os fariseus, aquelas pessoas irrepreensíveis, jurando por coisas sagradas, e eles falam, não, esses caras aí são os nota-10 mesmo. Eu não sou desse jeito. Ou seja, jogavam no povo o fato que eles mesmos não carregavam, que eles juravam não cumpriam.
No 38, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. É o que Davi falou da pena de morte e tal. E o que Cristo ensina hoje? E ensina o povo naquela época. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir a tua face, volta-lhe também a outra. Então, o que quis dizer? Se alguém te ferir, a sua justiça não é. A justiça não é ferir ele também. Eu digo que o que eu digo é dar outra face para ele ferir também. Essa é a verdadeira justiça. Então, a justiça de Cristo que excede a justiça dos escribas e fariseus é a prática correta da lei de Deus. Essa coisa do que vem do coração mesmo, não só externamente para que seja visto por outros, para que os outros te deem nota 10, você seja o santarrão, aquele cara que todo mundo vai ver e falar aquilo ali, bonzão. Não, a sua prática tem que vir de dentro. A questão de voltar também a outra face vai de encontro à ira do homem. Não se irá contra o próximo. É o que ele falou no não matarás, não se irá contra o próximo. Então, às vezes alguém que te ofende ou que fala alguma coisa que venha te ferir, te machucar, você não se irá contra aquela pessoa, nem dentro mesmo. Do amor ao próximo, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil, né? Imagine que os fariseus oravam. Primeiro que ninguém tinha parado de perseguir eles, né? Mas se perseguisse a pessoa, eles iam orar. Não ia orar nunca. Não ia orar nunca. Eles iam odiar, como eles odiavam publicanos, que eram as pessoas que recolhiam impostos para Roma, né? Pessoas do próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel que recolhia os impostos para Roma. Imagina os romanos como eles odiavam. Se eles odiavam os próprios publicanos, né? E Cristo fala que não é odiar eles, você vai amar os seus inimigos e renovar para eles. Então, a justiça que tem que exceder em muito a justiça dos fariseus é essa: prática de vida contrária ao que eles faziam, contrária a atitudes externas, né? A fatores externos. Então, irmãos, a gente passe mais um pouco aí. Está acabando já. Tá, não volta. Isso aí. O que a gente viu aqui, ó, desse capítulo 5, 6 e 7, aí que eles vão falar de como jejuar, vai ensinar os discípulos a orarem. Como que os fariseus oravam naquela época? Eles iam para a praça, eles tinham horário de orar no templo, como o pastor que já ensinou várias vezes, e eles saíam um pouquinho antes da hora, para não dar tempo de chegar no templo e orar em praça pública, porque era mandamento orar, né? Era uma das regras deles. Orar quantas vezes? 3 vezes ao dia eles tinham que orar no templo. Então eles saíam de casa um pouquinho antes da hora, para não dar tempo de chegar no templo, eles têm que parar em praça pública e fazer a oração deles, para todo mundo ver que eles estavam orando. Então o que Cristo vai ensinar na oração do Pai Nosso? Vai ensinar eles como que tem que ser a oração do povo com Deus. Em secreto, né? Não precisa ninguém estar vendo, não usar palavras difíceis e tal, para mostrar que está sabendo orar. É orar, de maneira simples, conversar com Deus, agradecer a Ele. Então Cristo aqui ensina um modelo de oração. Antes do modelo, ele vai falando como é que é. O Dietrich Bonhoeffer, ele vai mais longe quando ele interpreta esse texto. Eu estava lendo esse texto dele, ele explicando essa parte de Mateus todinho. Rapaz, ele ensinou um negócio tão terrível que eu fiquei maravilhado. E quando Cristo ensina que o discípulo deve entrar no quarto, só ele e o Pai, em secreto e tal, o Dietrich Bonhoeffer diz assim, que ali isso está ensinando que nós devemos, claro, você ensinou é perfeitíssimo,
é contra aquele posicionamento do fariseu de orar em praça pública, com a mão para cima. É a oração que gera culto para quem está orando, que gera glória para quem está orando. E Cristo quer isso aí. E Cristo está indo mais longe no seu sentido espiritual, quando ele diz que tem que entrar no quarto secreto, só o teu pai saberá e tu vê. Então, o Dietrich Bonhoeffer ainda vai longe, ele diz assim, que ali Cristo está nos ensinando que quando nós estivermos no nosso ato de fé, nós temos que escondermos de nós mesmos. Nós somos tão perversos, tão moralistas, tão carregados de perversões no coração, que a gente pode chegar um momento, mesmo sozinho, ninguém está vendo, mas a gente está orando para nós mesmos. Orando para dizer que nós mesmos, nos reafirmando religiosamente. E dizendo assim, olha só o tanto que eu já aprendi a orar. Olha, nossa, eu já consigo citar toda a doutrina de Deus. Então o Dietrich Bonhoeffer diz que ali nós temos que pedir a graça a Deus para nos escondermos de nós mesmos, por causa da perfeição do nosso coração. E que a verdadeira oração que Deus recebe lá e que nos vem em secreto é aquela oração que eu não estou orando para me reafirmar e nem para os outros verem, mas é aquela oração que a alma está sendo derramada diante de Deus, como um vaso quebrado ali diante de Deus, como ele vai ensinar a parábola do fariseu e do publicano, né? Que o publicano vai dizer, Senhor, não sou digno nem de olhar no céu, né? Mas ser propício a mim, pecador. E ele bate no peito, ora batendo no peito de cabeça baixa, reconhecendo quem ele é. E não consegue nem chegar perto. Não consegue. Então, Cristo fala, quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Então, eles oravam para que o povo visse, para que todos fossem vistos por todo o povo, mas eles já estavam recebendo a recompensa deles ali. Não precisa nem falar com Deus, não. Para eles já estava bom ali para eles. Deus falou, o tesouro de vocês está na terra. Isso que isso quer dizer. O tesouro de vocês está na terra. Vocês estão fazendo para que os homens vejam a justificação pelos homens. Só que a gente vai ler em Lucas 16, eu acho que é Lucas 16, 15, mas ao longo dos capítulos 5, 6 e 7, Mateus Cristo ensina vários preceitos acerca das práticas errôneas dos escribas e fariseus. Podemos observar que, do ponto de vista externo, eles eram irrepreensíveis, eram. Eu expliquei para o nosso cliente, entendeu? Quem olhasse para o fariseu, o cara era irrepreensível, não tinha o que falar dele, exteriormente. Mas Deus conhece o interior dos homens. Deus foi Ele quem nos criou, e a finalidade da sua lei não é a justificação e o reconhecimento humano. Essa ideia é totalmente contrária ao propósito de Deus. Então, em Lucas 16, verso 15. Também é aí, né? Para mim. Lucas 16, verso 15. Abre aí para mim. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não, Lucas 16. Ah, é 16, né? 16. Mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, essa justificação que eles buscavam perante os homens, vamos falar, e vai bom, isso aí diante de Deus é abominação, né? O que Cristo está falando aqui. O que é elevado entre os homens, essa glória humana que eles buscavam desde os homens falando bem deles, né? Os fariseus e tal, isso aí diante de Deus é abominação. Deus não se agradava daquilo de forma nenhuma. E ele falou, que ele diz aqui, vós justificais a vós mesmos perante os homens. Então, vocês não vão buscando justificação da parte de Deus, vocês querem justificação dos homens. Mas isso aí para Deus é abominação. Para Deus é abominação. Querem buscar isso? Busquem. Mas é abominação diante de Deus. E é o que eu tinha falado no começo de
E se os fariseus tinham toda essa justiça externa, a nossa justiça nem precisa muita deles, imagine se Deus se agradava daquilo, né? De forma nenhuma. Queria ler só isso, não. Só aquele, eu acho que deixa eu ver ali, Mateus 23 e 24. Liga. 23. Eu li a referência. Quando eu falei desse texto, falei 24 para 23. Então falou Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então, só confirmando, né, irmãos, que o exterior, a lei de Deus, ela começa de dentro e ela reflete os atos para fora do interior do coração humano e da mente humana. Ela começa de dentro primeiro e ela vai refletir lá fora. O que os fariseus faziam, e que o Cristo condenou nesse texto que a gente leu de Mateus e no Sermão do Monte, em vários textos que a gente leu, que Cristo condenava ferrenhamente era a atitude deles de fora, querendo que o povo achasse que eles eram melhores para dentro. Isso chega a dizer que eles são como sepulcros, né? Que por fora você pode até dar uma arrumada, deixa bonitinho, mas dentro só tem podridão, só tem coisas. Não tem nada que se aproveite do sepulcro. Por fora está ali bonito, alguém pode ir lá pintar, colocar uma graninha e tal, deixar bem ornamentado, mas por dentro não tem nada que se aproveite. Então Cristo chega a comparar os fariseus com os sepulcros. Sepulcros caiados, que é o verso 27. Então, com esse texto aí de Mateus e o Lucas que a gente leu, eu quero encerrar, são 11h30, e agradecer pela paciência dos irmãos aí. Estou meio enferrujado, não ministro aula aqui, mas a gente vai aprendendo, reaprendendo aí conforme o tempo for passando. No próximo domingo a gente fez aqui a primeira parte do texto, a gente vai seguir essa ordem aqui. No próximo domingo a gente traz mais. Os irmãos que não receberam da vida, depois, quando eu tenho que imprimir aí, dá para os irmãos esse texto aqui, está no e-mail também. O Davi que enviou, deixando disparou o e-mail aí para todo mundo. Quem não tiver o e-mail também pode responder isso.com lá e acha esse texto lá. A gente está ministrando em cima, com base nesse texto e com base na Bíblia também, né? Lógico. Então, eu queria agradecer aos irmãos, agradecer a Deus e orar para encerrar. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estivemos aqui aprendendo a tua palavra, estivemos aqui perante o teu povo, ensinando e aprendendo também, Pai, a iluminação da tua palavra, para que nós possamos viver, possamos praticar no nosso dia a dia, não só ficar no aspecto exterior, Pai, nem só nas nossas mentes, mas tanto de dentro como de fora nós possamos viver a tua lei, Pai, e ser irrepreensíveis, não os impecáveis, Pai, mas aqueles que vão viver comparando a vida nossa com a tua lei, que é santa, que é justa, que é sagrada, que é pura, Pai. Nós te agradecemos por esta manhã de ensinamento do Senhor. Nos deu uma tarde tranquila, um almoço a todos. Amém. Que nós possamos estar aqui à noite cultuando a Ti, ó Pai, recebendo de Ti mais da Tua palavra, louvando a Ti os cânticos aqui que tornamos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando neste dia que foi separado por Ti para louvor e glória do Teu nome, Pai. Amém. E nós sabemos que a finalidade da lei é glorificar a Ti primeiro, Pai. Depois levar-nos e colocar-nos nós de novo nos caminhos que levam a Ti.
Nós que andávamos apartados da tua palavra. Graças te damos, Pai, e te agradecemos. E já agora em nome de Cristo, Pai. Amém, gente. Só dizendo que essa série de estudos que nós estamos fazendo sobre a lei de Deus são apenas ainda introdutórios, porque na confissão de fé nós vamos trabalhar o assunto da lei de Deus pormenorizado, mas esses assuntos são introdutórios. E quero que os irmãos também, que hoje à tarde o culto novamente, pela graça de Deus, inicia às 18h30. E como já disse, a pregação será em Salmo 133. E que os irmãos continuem adorando a Deus durante esse dia. Nós temos uma visita hoje, né? Seja bem-vinda. É mãe. Ah, mãe. Correto. Então tá bom, seja bem-vinda, tá?